alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda. Estaremos juntos hoje na nossa aula de número 32 de Ciências do segundo ano. Vamos lá? Seres vivos é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, identificar algumas características dos seres vivos, reconhecer etapas do ciclo da vida de animais e plantas, e conhecer algumas das necessidades básicas dos seres vivos. E para a nossa rotina de estudos, o que você vai precisar? O seu caderno, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Lembrando que quem quiser fazer na folha de sulfite pode também estar utilizando, mas terá que anexar no seu caderno. Combinado? Então tá jóia. Seres vivos. O que vocês entendem por seres vivos? É algo que nós já conversamos o quê? Em algumas aulas anteriores, né? Um pouquinho sobre os seres vivos. Então, todos os seres vivos apresentam o quê? Um ciclo de vida. Estão lembrados? Lembram disso? Então vamos lá. Os animais e as plantas são o quê? Exemplos de seres vivos. Então, os seres vivos têm um ciclo de vida, né? E necessidades como o quê? Se alimentar, né? Necessitam, então, de água e respirar. E durante a vida, os seres vivos podem dar origem a outros seres semelhantes. Isso mesmo. Que é o que chamamos de reprodução. Então, vamos ver dois exemplos agora do ciclo de vida. Então, vejam só. O ciclo de vida do porco. Então, ele nasce, nós já vamos ver a imagem. Então, ele nasce, cresce, se desenvolve até ficar o quê? Adulto. Então, depois ele envelhece e morre. Pode viver cerca de 12 anos. E ao longo de sua vida, o porco pode se reproduzir. E nessa reprodução, nascem até 12 filhotes, então, por gestação. Então, cada vez, né, que a porquinha lá, ela engravida e vai ter os filhotinhos, ela pode ter até 12, ó, 10 mais 2, 12 filhotinhos, 12 leitõezinhos, né? Então, vejam só. Então, é filhote, né, vai crescendo, vira um porquinho jovem, depois passa a ser adulto, aí a fêmea, né, cria lá, tem os seus filhotes e por fim, então, quando chega na velhice, depois morre. Então, esse foi o ciclo de vida desse animal, né? E com relação aqui, ó, durante a vida, esses seres podem dar origem a outros seres semelhantes. Então, quem são esses seres semelhantes? Os filhotinhos, né? Vão ser o quê? Semelhantes a eles, não é mesmo? Que nem o cachorro, quando cria, né? Também dá um ser semelhante, o gato, o cavalo, a vaca, a ovelha, né? Então, a reprodução é de animais semelhantes, né? O que pode mudar, às vezes, um pouquinho é a cor, o tamanho, dependendo, né, da variação dos pais também, né? Mesma coisa nós, não é mesmo? Também é assim, né? Só tem pessoas idênticas iguais se são gêmeos, né? Mas ainda assim alguma característica muda um pouquinho. E vejam só, esse outro ciclo de vida de uma laranjeira. Então a semente demora 2 semanas para germinar, né? Então a sementinha lá no solo demora 2 semanas. Então a planta pode chegar a 8 metros de altura, então bem alta, né? E demora 5 anos para reproduzir. Viu só
quanto tempo demora para ter uma laranja, então eu não vou conseguir plantar hoje para colher amanhã. Só para germinar já demora 2 semanas, então, né, é o etapa, é o processo do ciclo da vida. Então, tem algumas plantas que vai mais rápido e tem outras que o quê? Que demoram mais, né? Assim como tem umas que nascem, crescem mais rápido, mas vivem menos, outras plantas demoram mais, mas vivem mais, né? Então, mesma coisa com os animais, isso também acontece, né? Tem uns que vivem mais tempo, outros vivem menos tempo. Então, aqui, e a laranjeira mais antiga que se conhece tem mais de 130 anos. Viu só? Então, demora, né? Um tempão, fica bem vovozinha. E ao morrer, né, contando com anos nossos, né, de seres humanos, né, porque aqui, que nem do porco, né, ele vive 12 anos. Se a gente parar para analisar, 12 anos, no nosso ver, é uma vida curta, mas para ele já foi uma vida longa, né? E ao morrer, então, o que a planta acontece? Ela inteirinha, ela vai secar, ó, como na imagem aqui. Então, aqui, ó, a semente germinada, né? Ela tá aqui ampliada para vocês verem, porque a sementinha, né? Vocês sabem que é bem pequenininha. Que demora quanto tempo, então, para germinar? 2 semanas. A árvore adulta, então, com flores, que levou o quê? 5 anos até chegar na sua fase adulta. E aqui, então, a árvore adulta com frutos. E depois dos seus muitos anos de frutos, a árvore morta, né? Seca. Então, esse é o ciclo da vida. Então, nós temos tanto, né, o nosso ciclo de vida, que nós já vimos em uma aula, né? Temos o ciclo da vida dos animais, temos também o quê? O ciclo de vida das plantas. Então, agora vamos pensar e resolver. Então, vocês vão numerar, vocês vão dizer qual é o 1, 2, o 3 e o 4, tá? As imagens de acordo com a ordem do ciclo da vida da galinha. Então, o que vocês acham? Como que começa o ciclo de vida? Qual é o 1? Esse ou esse? Ah, vamos lá. Então, aqui, o pintinho saiu do ovo. 2, foi crescendo. 3, se transforma, né? Tá na fase jovem. E 4, então, na fase adulta. Vamos conferir? Isso mesmo, né? Então, aqui um pintinho saindo do ovo. Depois ele cresceu mais um pouquinho. Ficou na fase jovem. E lá, por fim, então, na sua fase adulta. E quais são as necessidades que os seres vivos têm, né? Não só nós, mas também os animais e as plantas. Os animais e as plantas precisam do quê? De água para sobreviver. As plantas podem produzir seu próprio alimento, certo? Já os animais precisam se alimentar de outros animais, né? Que acontece muito na natureza, ou do que? De plantas. Alguns seres vivos se locomovem para ir em busca de alimento, né? Que nem os animais da natureza vão de um lugar para o outro, né? Um exemplo bem básico, bem fácil que nós temos no dia a dia é os pássaros, né? Eles não ficam paradinhos só num lugar, só numa árvore, em busca do alimento, né? Eles vão voando, vão parando em cada localzinho para pegar a sementinha, para pegar o alimento deles, né? Mas já as plantas, né, aqui, para se alimentar,
Mas já as plantas, elas o quê? Não se locomovem, né? Você já viu? Alguém já viu uma árvore sair do lugar para ir pegar água? Ela foi assim com a sua raiz e estacionou em outro lugar? Ou uma flor, uma planta? Não, né? A árvore, então, ela não, as plantas, elas não se locomovem, elas ficam ali paradinhas, né? Na espera do quê? Da água para se alimentar. Então, aqui, além do alimento, né, que os animais se locomovem para ir em busca de alimento, o que mais? De água também, né? Que nem esse exemplo que a prof deu dos passarinhos ali, né? Então, eles vão onde tem uma poça de água, onde tem um rio, onde tem água para eles tomarem, né? Mas isso também se abrange para grandes animais, né? Na floresta também vão em busca de comida e de água. E também de parceiros para a reprodução, né? Então, os animais, muitas das vezes, eles vão em busca, né, de um parceiro para se reproduzir e dar continuidade, então, nessa vida, né, dos seres vivos. Já as plantas, o modo de reprodução, nós vamos ver nas próximas aulas, nós vamos estar vendo sobre essa questão das plantas, combinado? Então, vejamos. Agora, vamos pensar e resolver essa questão número 2. Você vai marcar um xizinho, né, ou uma setinha ali, as características que identificam a arara canindé como um ser vivo. Ah, aqui, ó, vamos voltar, calma aí. Aqui. Então, veja só, tinha passado, né? Então, para respirar, os animais e as plantas precisam do quê? De um gás oxigênio, que está presente, sabe onde? No ar, né? O gás oxigênio, ou dissolvido também na água. Então, observe aqui, olha só que linda, a nossa arara canindé atinge 85 centímetros de comprimento. Então, ela é bem grande, né? Quase 1 metro, né? O corpo dela em si, ó, não tanto, mas ela tem uma cauda bem comprida, né? O rabinho dela ali, as penas. Muito linda, não é mesmo? Então, vejam só. Então, agora vamos responder, identificar como um ser vivo. Ela pesa 1 quilograma aproximadamente? Será? Ela precisa de água para beber? Sim ou não? Ela se alimenta de frutas, sementes e insetos? O que vocês acham? Ela se alimenta de frutas, alimentos e insetos ou não? Ela tem de 2 a 3 filhotes por vez que nascem de ovos. O que vocês acham? Sim ou não? E ela tem cores fortes. Sim ou não? Então, olha só. No próximo slide nós teremos a resposta, tá? Mas a prof deixa como sugestão para vocês pesquisarem, tá? Pede ajuda para um adulto lá para digitar lá no Google, arara canindé. Ó, vou até escrever aqui. Para vocês observarem, então, as características dela, tá? Do seu habitat, seu modo de vida, o peso, a questão ali dos filhotes, né? Quantos nascem por vez. E será que nascem do ovo? Então, tudo isso você vai pesquisar, combinado? Então, ó, passei a nossa resposta, tá? Que daí depois de você pesquisar, você volta aqui no nosso vídeo ou até mesmo pode clicar lá nos slides de vocês para conferir as perguntinhas e também as respostas, tá joia? Então agora vamos lembrar a diferença dos seres vivos e não vivos. Lembram
E o ser vivo, então, ele tem o quê? Um ciclo de vida que nasce, cresce e morre, precisa de alimento, respira, precisa de água, né? Que é o exemplo do quê? Dos animais, das plantas e dos micro-organismos. E o ser não vivo, então, ele não tem ciclo de vida, não precisa de alimento, não precisa de água e não respira. Aqui o exemplo é, então, as pedras, areia, nuvens, as paredes, né? Mesa, cadeira, então, o que tiver de concreto também. Então, todos juntos formam o nosso ambiente e merecem o quê? Cuidado. Agora, imaginem como é o ciclo de vida de outros mamíferos e compare com a de aves, anfíbios e insetos. Então, vejamos o ciclo de vida, ó, de um cachorrinho, né? A vida de um cão. Então, ele é filhote, ele vira adolescente e daí ele tem a sua fase adulta. Na sua fase adulta, a mamãe tem o quê? Filhotinhos, né? Tem ali os seus bebês. Aí, consequentemente, né, quando ela ficar idosa, ela vai morrer, né? Que é o nosso ciclo da vida, lembra? Tanto dos animais e das plantas. Então, ela tem o período de reprodução. E os animais mamíferos, então, acontece dessa forma, né? A mamãe carrega os filhotinhos ali dentro e depois ela o quê? Amamenta, né? Igual nós, humanos, também somos seres mamíferos, porque nós amamentamos. Aqui, então, veja só, o ciclo de vida, então, de uma coruja, de uma ave, como que é? Através do ovo. Ela bota os ovinhos, daí o filhotinho sai da casca do ovo, vira um pintinho coruja, a corujinha e depois a coruja adulta. Então, esse é o ciclo das aves, né? Eles botam ovos, fazem seu ninho lá e botam os ovos. Dos anfíbios, veja o ciclo de vida, então, do sapo. Então, o sapo também bota ovos, né? Mas ele coloca esses ovos aonde? No rio. E esses ovos, então, viram embrião. Depois, o embrião se torna um girino. Daí, esse girino, ele vai depois se transformar num girino um pouquinho maior, com 2 pernas. Depois, ele se transforma um girino de 4 pernas e, por último, um sapo, né? Então, esse é o ciclo de vida dos anfíbios. E aqui, ó, nós temos o ciclo de vida do quê? De um mosquito. Então, o mosquito adulto põe ovos, né, na água. Esses ovos, então, viram larva. Essas larvas crisálida, né? Então, elas vão o quê? Vão crescendo, vão aumentando e depois vão se transformar no quê? Num mosquito adulto, novamente. Então, nessa nossa aula de hoje, o que nós vimos então? O ciclo dos animais e das plantas. Podemos concluir que o ciclo da vida dos animais tem semelhanças e o quê? Diferenças dependendo das espécies, né? Como nós vimos ali. No caso de alguns animais que são mamíferos, né? Então, a mamãe carrega os filhotinhos na barriga, depois ela nasce e eles amamentam. E também o ciclo de vida, né? Ali das aves, dos anfíbios e dos insetos que botam ovos, né? Então, no caso aqui, ó, do mosquito, ele bota os ovos lá e não tem mais nenhuma preocupação. No caso do sapo, também ele bota os ovos lá, né, no rio e depois esses ovos eles vão se desenvolver sozinhos e também não tem mais nenhuma preocupação. Já no caso das aves, né, elas botam ovos também, os filhotes nascem e por um bom período ela o quê? Os alimenta, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, então, volte o vídeo e assista novamente. Até a próxima aula.